Pessoal, nossa aula de hoje vai ser a continuação de simplificação de frações algébricas. Vamos recordar aqui uma coisa, né? Nós falamos na aula passada que para simplificar uma fração algébrica, nós devemos eliminar os fatores comuns do numerador e do denominador. Então, toda vez que tiver fatores comuns no numerador e também no denominador, a gente faz tchuf-tchuf, tá? Mas a gente só pode eliminar fatores comuns. Então, por exemplo, nessa letra A, nós não temos fatores, porque aqui é uma soma, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Isso aqui é uma soma. É uma soma, então eu tenho dois termos. Primeiro termo é 5x, segundo termo mais 5y. Então, é uma soma de dois termos. Não são fatores, mas a gente pode transformar em fatores, porque nesta soma aqui, olha, entre o 5 e o x tem um pontinho, e entre o 5 e o y tem um pontinho. Então, aqui nós temos um termo algébrico formado por dois fatores, aqui outro termo algébrico formado por dois fatores, e aqui um outro termo algébrico também formado por dois fatores. Aqui em cima nós temos fatores comuns, o 5 e o 5, e aqui embaixo também tem um 5. Isso então vai me dizer que tem fatores comuns, e os fatores comuns a gente pode fatorar. A gente está vendo que o 5 está repetindo aqui em cima, então nós vamos colocar o 5 em evidência. A gente coloca o 5 em evidência, pontinho, e abre um parênteses. O que eu vou colocar dentro do parênteses é o resultado de uma divisão. Eu vou pegar 5x e dividir por 5. Então, 5x dividido por 5 dá x. Aí, eu vou dividir o 5y também por 5, que vai dar y. E aí, eu fecho o parênteses. E aqui embaixo, eu tenho 5 vezes y. Agora, a gente está vendo claramente quem são os fatores comuns, né? Ó, o 5 e o 5 são fatores comuns. Então, nesse caso, eu já posso fazer um tchuf-tchuf. E vamos copiar o que sobrou. O que sobrou? X mais y sobre y. Esse y daqui, olha, não pode ser cortado com esse y de baixo, por quê? Porque aqui não é um fator. Aqui nós temos uma soma. Lembra que eu falei na aula passada? Esse sinalzinho de mais é como se ele tivesse de mãozinha dada. Ele está agarradinho com y, com x, tá? Então, o amor é lindo, a vida é bela, cheia de flores amarelas na janela. Ele não vai embora, não. Ele fica aqui. Ele não vai separar do x, tá? Ele vai ficar aí. Próximo. Nós temos aqui uma soma algébrica também, no numerador e uma soma algébrica no denominador. Então, vamos perguntar, o que tem entre o 7 e o x? 1 vezes. Entre o 7 e o y? 1 vezes. Estou colocando isso, é desnecessário, mas é só para você saber que isso aqui são fatores. Aqui nós temos um termo algébrico com dois fatores, o 7 e o x. Aqui tem um termo algébrico com dois fatores, o 7 e o y. Tem alguma coisa repetindo? Tem. Então, eu vou poder colocar o que está repetindo em evidência. Quem está repetindo? O 7. Então, eu coloco o 7 em evidência. Colocar 7 em evidência significa colocar ele lá na frente. Aí, você põe um pontinho e abre um parênteses. O que eu vou colocar dentro do parênteses? O resultado da divisão de 7x por 7. Quanto dá 7x dividido por 7? X menos. Quanto dá 7y dividido por 7? Y. E fechamos o parênteses. Lá embaixo, a gente está vendo alguma coisa repetindo também, né? Quem está repetindo? O 5, ó. Aqui eu tenho um termo algébrico formado por 5 e x ao quadrado. E aqui outro termo algébrico formado por 5 e y ao quadrado. Então, quem está repetindo? O 5. Vamos colocar o 5 em evidência. O que eu vou colocar dentro do parênteses? O resultado dessa divisão. Quanto dá 5x ao quadrado dividido por 5? Dá x ao quadrado. Quanto dá 5y ao quadrado dividido por 5? Dá y ao quadrado. Eita!
olhando com muito cuidado, a gente verifica que não tem nada para cortar. Porque x é diferente de x ao quadrado. Y é diferente de y ao quadrado. Mas, pessoal, olhando com muita atenção, esse fator que ficou dentro do parênteses, tá vendo? Ó? X ao quadrado menos y ao quadrado é uma diferença de 2 quadrados. Então, dá para fatorar. Como que a gente fatora isso? Então, eu vou repetir o lá de cima. E uma diferença entre 2 quadrados, a gente abre e fecha 2 parênteses. Põe pontinho. Num você põe sinal de mais e no outro põe menos. Extrai a raiz dos dois. Qual a raiz de x ao quadrado? Só x. Qual a raiz de y ao quadrado? Só y. E agora que eu fatorei, olha, vocês viram que eu fatorei uma vez, isso aqui, ó, eu fatorei uma vez, que isso, e depois deu para fatorar de novo, ou seja, uma fatoração sucessiva. Agora tem fatores iguais em cima e embaixo. O que está igual? O parênteses inteirinho, olha, esse x menos y com esse x menos y. Então, quando você for cortar alguma coisa que está dentro do parênteses, corta o parênteses inteirinho, não vai sobrar nada. Qual a resposta, então? A resposta, então, vai ser... Onde foi? A resposta, então, vai ser lá em cima, apenas... Cadê? Apenas o 7, né? Lá em cima, apenas o 7. Ó, só o 7 sobrou. E embaixo, o 5, que multiplica x mais y. Essa é a resposta, tá?